gente. Essa apresentação é parte do trabalho da disciplina da Análise Descritiva de Dados orientada pelo professor Irã de Mello. O tema é Análise Descritiva de Dados com foco no mercado imobiliário. A equipe é formada por mim, Ana Caroline, junto com Francisco Mateus, Aline Brito, Samir Souza e Emanuela Braga. Bom, você sabia que existem diferentes tipos de análise de dados, cada um com sua função específica. A descritiva mostra o que aconteceu, a diagnóstica explica por que aconteceu, a preditiva aponta o que pode acontecer, e a prescritiva sugere as decisões a serem tomadas. O foco do nosso trabalho é a análise descritiva, que serve como base para as demais. Bom, agora vamos entender um pouco do conceito da análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é o processo que permite coletar, organizar, resumir e interpretar grandes volumes de informações, transformando dados brutos em descobertas importantes sobre o mercado. Agora, como isso se aplica no mercado imobiliário? O setor imobiliário depende fortemente da análise de dados para entender o mercado, analisando preços, tipos e localização dos imóveis. Portanto, a análise descritiva de dados não só organiza as informações de forma clara, mas também fornece as bases para as decisões estratégicas no mercado. Essa leitura inicial é essencial para entender o cenário e embasar decisões futuras com mais segurança. Meu nome é Ana Aline Souza de Brito, sou aluna do curso de Ciências Contábeis e vou estar falando sobre a estatística descritiva. Na tela, a gente pode ver um conceito sobre a estatística descritiva. De forma resumida, a estatística descritiva serve para organizar, resumir e interpretar os dados de forma clara, usando como base gráficos, tabelas e medidas, como a média, a mediana e a moda. Elas ajudam as empresas, as organizações, os seus gestores, nas tomadas de decisões, aumentando a competitividade da empresa no mercado. Na tela podemos ver as medidas de tendências centrais. Aqui tem as 3 medidas principais, que, como eu já mencionei anteriormente, é a média, a mediana e a moda. Elas ajudam a entender os valores mais comuns ou o central dos dados, sendo fundamentais para analisar, por exemplo, o preço médio de um imóvel em determinada região, como eu coloquei alguns valores como exemplo. Aqui podemos ver as medidas de dispersão, que é o desvio padrão, a variância e a amplitude. As medidas de dispersão mostram quanto os dados variam. A amplitude, por exemplo, indica a diferença entre o maior e o menor valor. Isso é importante para entender se os preços estão concentrados ou mais espalhados. Temos também a distribuição de frequências, que elas podem ser absolutas ou relativas. A distribuição de frequências, elas organizam os dados em classes e mostram quantas vezes cada valor aparece. E elas são bem úteis para identificar quais faixas de preço são mais comuns no mercado imobiliário. A seguir, vemos as visualizações gráficas de dados. Os gráficos eles facilitam a interpretação dos dados. O histograma ele mostra a frequência dos valores em intervalos, enquanto o boxplot resume os dados e destaca a mediana, os quartis e possíveis valores extremos, que podem indicar os imóveis fora de padrão. Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer aqui a vocês, né, por estarem nos assistindo. Meu nome é Manuela Braga, faço parte da faculdade, do curso de administração na faculdade da Unifor. Gostaria de agradecer aqui ao professor José Irã pela oportunidade de estar realizando esse trabalho, que está sendo de extrema importância e aprendizado para mim e para a nossa equipe. O meu tema dentro do seminário é a aplicação da regressão linear no mercado imobiliário. A ideia é mostrar como essa ferramenta estatística ajuda a entender o comportamento dos preços dos imóveis, com base nos dados objetivos, tá? Nesse slide, explica o conceito de regressão linear, que é uma técnica estatística usada para prever ou entender a relação entre duas variáveis. A regressão é uma régua que mede o impacto de certos fatores nos preços dos imóveis. Por exemplo, se um imóvel é maior, ele tende a ser mais caro, mas a gente não precisa adivinhar isso. Com essa técnica, a gente consegue calcular isso com base nos dados. Ou seja, em vez de você ficar no achismo, a gente passa a ter uma estimativa concreta de quanto vale um imóvel, de acordo com os números. Isso é muito útil para corretores, investidores, avaliadores e até mesmo para os clientes, para que eles comprem os seus imóveis com mais segurança. Aqui nós pegamos dados reais de imóveis dentro dos bairros de Fortaleza, onde mostra o gráfico de dispersão com linha de regressão, usando dados simulados de imóveis aqui na nossa cidade de Fortaleza. No eixo X, temos a metragem dos imóveis. No eixo Y, o preço. Os pontinhos azuis são os imóveis com seus preços reais.
A linha vermelha é a linha de regressão linear. Ela mostra a tendência. Quanto maior a metragem, maior é o preço. O gráfico, ele mostra, em média, cada metro quadrado acrescenta sobre o valor. Nesse caso, ele está acrescentando R$ 14.541 a mais no valor total. O R2 significa a variação nos preços, que pode ser explicada pelo tamanho dos imóveis. Esse valor do R2, ele indica que a relação é muito forte. Quase todo o preço está explicado pela metragem. Existe dois tipos de regressão linear, a simples e a múltipla. A regressão linear simples, usamos apenas uma variável explicativa, como a metragem. Nesse modelo, a gente considera só um fator, como metragem, para explicar o preço. Ela é útil quando a gente quer isolar o impacto de um só aspecto. Por exemplo, para um corretor avaliador entender rapidamente quanto custa um metro quadrado em um bairro, a linha vermelha contínua ela mostra a tendência. E os pontinhos azuis mostram os dados reais. Já na regressão linear múltipla, ela considera várias variáveis ao mesmo tempo: metragem, número de quartos, vagas de garagem e etc. No dia a dia, no mercado, o preço de um imóvel não depende só do tamanho. Aqui, usamos os dados do gráfico com três variáveis, que foi a metragem, o bairro e o preço total. Até então, a gente tinha trabalhado com a regressão linear simples, que a gente tinha usado só mesmo a metragem e o preço. Mas a gente também pode usar com várias variáveis aqui na regressão múltipla. A gente pode pegar o número de quartos, o número de vagas que tem no quarto, e cada uma delas tem um peso diferente no valor final. Isso reflete melhor a realidade, porque os imóveis do mesmo tamanho podem ter preços diferentes por causa desses detalhes. Para resumir, eu vou mostrar aqui onde a regressão funciona bem e onde ela falha. A regressão é ótima quando os dados têm padrão, no caso de imóveis. No caso de imóveis, ela funciona bem com as variáveis numéricas, como a metragem, mas ela tem limitações. Ela não capta bem aspectos subjetivos, como a vista, a posição solar ou o charme do bairro, por exemplo. Então, ela é uma ferramenta poderosa, mas não é mágica. Ela precisa ser usada com senso crítico. A gente não pode confiar somente na percepção. A análise estatística mostra o que realmente influencia no preço. E com isso, a gente pode tomar decisões mais seguras no mercado. Olá, me chamo Samir Vasconcelos. Estou cursando Ciências Contábeis na Unifor. Meu tema é regressão logística. A regressão logística que é utilizada para classificar dados em categorias. Diferente da linear, ela não prevê valores numéricos, mas respostas como sim ou não. É muito usada quando queremos prever se algo vai acontecer ou não. Por exemplo, se o imóvel será vendido ou não com base em suas características. Além de ser um algoritmo que transforma dados em funções. Tipos de regressão logística. Existem três tipos principais: a binária, com duas respostas possíveis, sim ou não; a multinominal, com várias opções, mas sem uma ordem, por exemplo, tipo de imóvel, e ela tem uma característica, ou fatores como idade, gênero, preferência ou cores; e a ordinal, que é com opções de ordem com classificações de 1 a 5. Aplicações práticas da regressão logística. Na manufatura, ela prevê falhas em máquinas. Na saúde, estima o risco de doenças. No financeiro, para detectar fraudes. No marketing, prevê que o usuário vai clicar ou não em um anúncio. Sempre que temos decisões com duas ou mais categorias, ela é útil. Trazemos agora um estudo de caso do mercado imobiliário de Fortaleza, no ano de 2024. Foram vendidas 1.537 unidades, com um aumento de 47% nas vendas, e o crescimento foi impulsionado pela alta demanda, da valorização dos imóveis e de programas de financiamento como o Minha Casa Minha Vida. Número de contratos por cidade. Fortaleza lidera o número de contratos, seguida de cidades como Calcaia, Juazeiro do Norte, Maracanã e Sobral. Isso mostra que o crescimento não está limitado à capital, mas também alcança as cidades do interior. Oi pessoal, me chamo Matheus, sou estudante de contabilidade da Unifor. Espero que tenha aproveitado o conteúdo até aqui. E agora que já vimos bastante sobre análise descritiva de dados, vimos alguns conceitos e casos práticos, vamos abordar um pouco sobre o tópico tomada de decisão, que em um ambiente corporativo pode ser embasado em dois tipos de características: as qualitativas, que são atributos à tomada de decisão,
como, por exemplo, a relevância. A informação tem que ser útil para a decisão. A confiabilidade. As informações têm que ser precisas e verificáveis. A comparabilidade. Avaliar diferentes opções com critérios semelhantes. E a ética, né? A decisão tem que seguir valores morais e também regulamentações. E também temos as características quantitativas, que é o dado de forma numérica, como, por exemplo, fórmulas matemáticas, a análise de lucratividade e a produtividade baseada em números percentuais. Com o conhecimento desses dois tipos de características, vou mostrar um exemplo prático para fixar melhor o conhecimento. Vamos utilizar um comparativo do valor investido no marketing e o faturamento de uma empresa para decidirmos qual a melhor decisão tomar, ou quais questionamentos devemos levantar com esses dados. Analisando o gráfico abaixo, podemos notar uma correlação positiva entre o investimento e o faturamento, mas não necessariamente aumentar o valor investido no marketing vai fazer com que o faturamento da empresa suba. Devemos fazer uma decisão baseada em dados. Qual a efetividade do marketing? Será que se dobrarmos o investimento dele, o faturamento vai ser proporcional? Qual o orçamento ideal para o marketing? Quais são as possíveis variáveis? Será que a sazonalidade, concorrência, localização, enfim, existem diversas. E o retorno sobre o investimento? Um questionamento sobre o ROI é quanto de faturamento adicional é gerado por cada R$1.000 investido em marketing. São dados fundamentais para fazer essa tomada de decisão. Concluindo, além de raciocínio, notoriamente a tabela mostra essa relação positiva entre o marketing e o faturamento. Então a empresa pode sim considerar um aumento gradual no investimento em marketing, procurando identificar um ponto em que esse retorno pode começar a diminuir ou estagnar. E um possível próximo passo é realizar testes com diferentes estratégias para diminuir custos em marketing, tornando-o mais eficiente e otimizando o seu orçamento. Nessa apresentação, falamos sobre a estatística descritiva, regressão linear, regressão logística e exemplos práticos na tomada de decisão. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês e agora o desafio é aplicar todo esse conhecimento na prática. Muito obrigado pela atenção e até mais.